Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu sou a Giovana Alba e hoje eu vou falar sobre um caso que choca não apenas pela violência em si, mas pela sensação de que tudo, absolutamente tudo, neste caso poderia ter sido evitado. E quando eu digo evitado, não é um exagero. Se nós formos analisar a linha do tempo, como nós vamos fazer neste vídeo, e ver o rastro de sinais ignorados, relatos desprezados, fica muito claro que existem muitas decisões aqui que, no mínimo, precisam ser explicadas. E também que acabou culminando na morte de 2 professoras em seus locais de trabalho. Bom, pessoal, antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar pelo menos um comentário, pode deixar 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho, para que aumente o alcance do meu canal dentro da plataforma. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Não se esqueça do nosso cupom de desconto no site da Growth, que vai te garantir um descontão na melhor marca de suplementos que tem hoje no mercado. O meu cupom é Pandora. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, pessoal, a história de hoje envolve a morte de 2 mulheres, a diretora Alane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos, e a psicóloga escolar Laíse Costa Pinheiro. 2 profissionais muito respeitadas, admiradas e queridas dentro da instituição de ensino federal onde elas trabalhavam, que se chama Cefet, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Essa tragédia aconteceu na tarde de uma sexta-feira, mas a gênese desse crime vem de muitos meses antes. Vem de medos que foram expressados, de comportamentos hostis, de um histórico que hoje, olhando, forma uma linha muito reta rumo ao pior desfecho possível. Mas antes de entrar neste ponto, nós vamos começar pelo que aconteceu no dia dos fatos. Tudo aconteceu na sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, muito recentemente. Naquele dia, o funcionário João Antônio Miranda Telo Ramos chegou ao Cefet como qualquer outro servidor. É dito que naquele dia ele cumprimentou os colegas, circulou pelos corredores e nada indicava, pelo menos ali na superfície, que ele estava prestes a cometer um duplo homicídio no local. Bom, esse homem era CAC, como é conhecida a categoria que reúne colecionadores, atiradores desportivos, e naquele dia ele estava carregando com ele uma pistola Glock calibre 380. Essa arma era registrada em seu nome e, assim como outras instituições federais, o Cefet não faz revista nos funcionários e nem nos alunos, e também não tem detector de metal na entrada da escola. Então ele acessou o local armado. Claro que a arma estava escondida, então ninguém sabia que ele estava portando essa ferramenta letal. Ao contrário do que foi falado no início, ele não estava afastado no dia dos fatos. Acontece que um laudo médico particular apresentado por ele e ratificado por uma junta convocada pela instituição de ensino atestava que o João estava apto para trabalhar. Isso desde maio deste ano. Então, desde maio, ele estava trabalhando normalmente após um período afastado, mas nós vamos chegar lá. Bom, naquela manhã ele acessou normalmente o prédio, como um dia qualquer, e o mais assustador é que, segundo a polícia, além da arma, o João levou para o local de trabalho mais de 50 munições dentro da sua mochila. Então não estamos falando de algo que foi feito por impulso, não foi um descontrole momentâneo, ele já saiu da sua casa preparado para o que ele pretendia fazer ali dentro do Cefet. Bom, ele trabalhou normalmente e à tarde, por volta das 3 horas, ele foi até onde ficavam as suas vítimas. Elas estavam em salas separadas, porém próximas. Essas salas são localizadas no bloco E do primeiro andar, onde ficam os setores de direção e departamento pedagógico. E aí, por volta ali das 3 da tarde, o João entrou na sala da direção, onde a Alane estava sentada trabalhando de costas e ela estava acompanhada de uma estagiária. Ele teria dito para a estagiária neste momento: não tenho nenhuma diferença contigo. E é relatado que ela foi embora correndo, e isso me faz acreditar que ele já estava armado nesta altura. Bom, neste momento ele atirou na Alane, que foi atingida na cabeça e no ombro. A Alane
sequer teve a chance de reagir. Foi tudo muito rápido. Depois ele foi até outra sala e atirou contra a psicóloga Laíse Costa Pinheiro, que estava sozinha. A Laíse foi ferida na cabeça e no tórax. As duas foram socorridas imediatamente e levadas para um hospital municipal chamado Souza Aguiar, que era o mais próximo que tinha ali do Cefet, mas infelizmente elas não resistiram. Segundo o diretor da instituição, até 15 minutos antes, a Laís estava com outra servidora dentro da sala, mas esta servidora saiu antes que o João chegasse e ela acabou indo para outro setor e talvez isso tenha salvado a vida dela. Bom, logo em seguida, o João tirou a própria vida, deixando ao lado do seu corpo a arma e a mochila que ele estava carregando com as suas munições. Claro que tudo isso causou um pânico gigantesco dentro da instituição de ensino. Alunos fizeram barricadas com cadeiras nas portas das salas, a polícia foi chamada e hoje a Delegacia de Homicídios trata o caso como um duplo feminicídio. E diante de todos os relatos que surgiram, não há outra palavra possível para este caso. Como eu disse, este crime não começou ali, e é aqui que a história fica ainda mais revoltante. Acontece que colegas de trabalho relataram que o João tinha um histórico gigantesco de hostilidade direcionado especificamente a mulheres, especialmente quando essas mulheres estavam em cargos superiores aos dele. Então, ele não aceitava ser chefiado por mulheres, não aceitava receber ordem de mulheres. Quando o conflito era com homens, ele recuava, mas com mulheres ele enfrentava, levantava o tom, criava tensões, e isso é o que as testemunhas contaram à polícia. O comportamento deste homem, que era completamente problemático, não era uma novidade, já era de conhecimento de grande parte dos funcionários ali da instituição. E entre essas mulheres que sofriam com este comportamento estava justamente a Alane, principalmente. Para entender como a situação entre eles chegou a este ponto, nós precisamos também voltar um pouco no tempo. Porque o João Antônio foi fazendo uma escalada muito problemática dentro daquela instituição de ensino. Bom, ele entrou no Cefet em 2014 por meio de concurso público e ele foi trabalhar na divisão de apoio pedagógico, ligado aos cursos técnicos da instituição. Isso aconteceu entre dezembro de 2019 e junho de 2020. O João foi coordenador da Coordenadoria Pedagógica do Departamento de Ensino Médio e também do Ensino Técnico ali do Cefet. E a Laíse era psicóloga da instituição. Mas a partir do momento em que ele virou um coordenador, deu início aqui a uma série de conflitos. E ele tinha conflito principalmente com a equipe pedagógica, da qual a Laíse, uma das vítimas, fazia parte. A equipe chegou a procurar a corregedoria da instituição e protocolou uma denúncia de assédio moral contra ele, porque o comportamento dele era extremamente problemático, e aí ele foi transferido em 2022 para a divisão de acompanhamento e desenvolvimento do ensino. E eu acredito que ele foi transferido exatamente porque não estava dando certo o trabalho no outro departamento. Bom, neste segundo local, neste segundo departamento, ele conheceu a Alane, a sua outra vítima. Ela era doutora em letras e coordenadora da divisão e atuava com assessoria pedagógica e acadêmica em todos os 8 campos do Cefet no estado. E o João era subordinado dela. E lá, neste departamento, outros conflitos começaram a acontecer após a chegada do João. Além disso, neste período, o João começou a pedir uma série de licenças médicas, e a maioria era motivada por transtornos, por problemas psicológicos que ele relatava, como, por exemplo, depressão. Isso segundo o diretor-geral do Cefet. Ele alegava sofrer também assédio moral no ambiente de trabalho. E aí, entre setembro e dezembro de 2024, ele acabou sendo submetido a 2 afastamentos cautelares, somando 120 dias, para que fossem apuradas internamente denúncias encaminhadas por funcionários
por causa do comportamento do João. Além de assédio moral, ele passou a ser acusado também de fazer acusações infundadas. Ele relatava que era perseguido, que ele sofria assédio moral, mas na verdade os funcionários relatam que ele quem agia dessa forma. E aí, em maio, o João foi transferido para outro departamento, para a coordenação de cursos subsequentes. Esse foi o último recurso para tentar encontrar um local ali dentro da instituição que ele se encaixasse, porque não tinha mais como afastá-lo do trabalho. Lá ele lidava apenas com alunos adultos e a direção entendia que esse era o perfil de estudantes mais adequado para receber a orientação pedagógica do João. Outra preocupação da instituição foi colocá-lo desta vez neste terceiro departamento sob a chefia de um homem, porque todos sabiam que ele tinha muitos problemas com mulheres, e sempre eram problemas com mulheres. Antes dessa transferência, foram oferecidas a ele ao menos outras 2 opções de departamentos, mas tudo foi recusado por ele. Na verdade, o que ele queria era retornar ao seu setor de origem, mas a Cefet não permitiu. Então, ele não queria ir para esse terceiro departamento, ele queria voltar para o outro departamento que ele havia iniciado na Cefet. Esse homem basicamente arrumava problema por onde ele passava, e era um verdadeiro peso para a instituição e para os funcionários que lidavam com ele. E a Alane, diante de toda essa situação, que foi a sua superior, foi diretamente afetada. E eu vou abordar um pouco mais à frente sobre como ela se sentia, sobre como todo esse contexto, como este funcionário afetou a sua saúde mental. Bom, há 4 meses ele entrou com uma ação judicial contra a União pedindo indenização por assédio moral no trabalho, mas 3 dias antes do crime, e isso é muito importante porque pode ter sido a motivação do seu crime, a Justiça Federal encerrou este processo sem julgar o mérito. Eles entenderam que o Cefet tem autonomia administrativa para tomar as suas próprias decisões e a União não deveria fazer parte desta ação. Então, segundo a decisão, o João Antônio, há 3 anos, foi transferido de setor contra sua vontade e ele alegou que no novo setor passou a ser vítima de retaliação administrativa por meio do esvaziamento de suas atribuições. Ele também relatou que houve exclusão de espaços de decisão e isolamento progressivo no ambiente de trabalho, situação que acabou culminando no comprometimento da sua saúde mental. E aqui ele relata que essa situação teria ocorrido quando ele estava abaixo da Alane. Mas, conforme eu falei, a ação foi encerrada porque a União entendeu que esse assunto era da alçada da própria Cefet. O diretor-geral da instituição, chamado Maurício Mota, afirmou que pelas atitudes do João não parecia que ele fosse uma pessoa em perfeito equilíbrio e inclusive solicitou que ele passasse por uma perícia médica de cunho psiquiátrico para confirmar se ele poderia voltar ao trabalho depois daquele período que ele ficou afastado. E isso aconteceu no começo deste ano. O laudo apresentado pelo João foi emitido por médicos que o acompanhavam. E este laudo comprovou que ele estava apto a voltar ao seu trabalho normalmente. Mas ainda assim a direção do Cefet não estava satisfeita com esta decisão e solicitou uma junta formada por médicos da rede federal para que eles avaliassem novamente os laudos e avaliassem o comportamento do João. E acabou sendo ratificado o laudo, ou seja, ele estava apto a voltar a trabalhar. Então ele voltou a trabalhar neste terceiro departamento e após sair o resultado da sua ação, que foi basicamente uma conclusão de que a ação era improcedente, 3 dias depois ele cometeu o seu crime. Bom, acho que ficou bem claro aqui o tipo de pessoa que este homem era. Era o tipo de funcionário que dava problema em qualquer setor que ele trabalhava. Ele passou por 3 setores, em todos eles ele arrumou problema. Ou seja, o problema era o próprio João. Ele não aceitava estar abaixo de mulheres. Segundo os funcionários da própria instituição, o grande problema do João é se sentir abaixo de uma mulher, é ter que receber ordens de uma mulher. E o próprio diretor-geral falou que já tinha percebido que ele era um homem misógino e por isso no departamento ele ficou abaixo de um chefe homem e não de uma mulher, exatamente para tentar evitar todos esses problemas. Mas ainda assim
quando a instituição tentou solucionar um problema grave que esse funcionário tinha de raiva de trabalhar com outras mulheres, ele não estava satisfeito, ele queria voltar para o departamento onde ele havia tido muitos problemas, onde ele havia causado muitos problemas, na verdade. E uma coisa é fato, se o João não fosse concursado, se estivéssemos falando aqui de uma empresa privada, de um contrato normal de trabalho sem ser por concurso, provavelmente ele teria sido mandado embora. Ele não iria continuar. Bom, agora falando sobre a Alane. Ela era uma profissional brilhante, com uma trajetória acadêmica incrível. Ela era formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela se especializou em psicomotricidade, que é uma área que estuda a relação entre o corpo, a mente e a emoção. E essa especialização foi pela Universidade Cândido Mendes. Ela também era mestre em sistemas de gestão pela Universidade Federal Fluminense e doutora em letras pela PUC do Rio de Janeiro, com pesquisa na área de linguística aplicada. Parte do seu doutorado foi feito na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, onde ela desenvolveu pesquisa e também ministrou disciplina para a graduação como professora convidada. E além de todo esse histórico acadêmico, esse currículo recheado de formações, ela também tinha uma veia artística muito forte. Ela era uma verdadeira artista, ela era sambista, ela cantava, ela tocava pandeiro, ela estava aprendendo a tocar violão, ela gostava muito de aprender novos instrumentos e ela também fazia composições. Ela era integrante do grupo Quilombo Urbano e tem alguns vídeos que mostram ela cantando samba muito feliz. Ela também era mãe de uma menina de 13 anos e ela era muito dedicada à sua filha. Ou seja, uma mulher que vinha trabalhando, construindo a sua vida, mas infelizmente ela trabalhava em um ambiente onde ela não se sentia segura. Acontece que, segundo a sua família e colegas próximos, ela tinha um medo que não era recente. A Alane passou por meses de apreensão constante. Ela chegou a se afastar do trabalho, chegou a ficar em home office por um longo período, justamente por causa do comportamento do João. Ela relatava incômodo, tensão, receio, e não só para amigas. Ela contou também para a própria irmã, Aline, que estava com medo das atitudes desse homem. Ela via que ele era um homem extremamente desequilibrado e ela tinha medo dele. E não era um medo qualquer, era um medo tão grande que em meados de 2024, a Alane olhou para sua irmã e disse algo que agora sabendo disso, parece até um pressentimento do que iria ocorrer com ela. Ela falou o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo, cuida da minha filha. E essa frase, se tivesse sido levada a sério por quem tinha a obrigação de proteger as servidoras em seus locais de trabalho, talvez mudasse tudo. O melhor amigo dela também, que conhece a Alane há 2 décadas, chamado Fabiano Madaleno, que é professor de geografia do Cefet, conta que a Alane vivia há meses com medo do João. Ele diz que a preocupação dela com o comportamento desse homem não era algo recente, porque ele perseguiu colegas mulheres e ele acumulou conflitos internos na instituição. Ele era um verdadeiro problema ali dentro e a Alane de alguma forma percebia a gravidade da situação, percebia que este medo dela não era à toa, era real, que este homem era perigoso. E não era só a Alane que se sentia ameaçada, outras funcionárias também comentavam esse medo, esse desconforto e também episódios em que ele era muito agressivo com outras mulheres. Conforme eu falei, ele chegou a ser afastado do seu trabalho. Isso aconteceu após acusar injustamente uma colega de perseguição, sendo que, na verdade, quem perseguia era ele. A investigação interna que ocorreu ali dentro da instituição concluiu que não havia perseguição nenhuma por parte desta colega de trabalho. Mesmo assim, ele voltou ao trabalho, voltou sem supervisão, sem acompanhamento psicológico contínuo e acabou deste jeito que nós sabemos, com 2 mortes dentro do Cefet. A Alane dizia também para este amigo dela que não iria mais trabalhar na mesma sala que ele. E quando aceitaram ele de volta foi quando ela pediu imediatamente para não ficar mais ali, porque ela não suportava ficar no mesmo ambiente que ele. E aí ela passou meses em home office exatamente para não ter que lidar diretamente com o João. Bom, agora falando um pouco sobre a Laíse. Ela foi a primeira colocada no concurso prestado em 2014
2014 para o cargo de psicóloga e ela ocupava o cargo desde novembro de 2017. Ela atuou na área de gestão de pessoas ali do Cefet entre 2014 e 2017. Ela era graduada em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela se formou em 2013 e se especializou em gestão de pessoas pela Faculdade Internacional, concluindo o curso em 2019. Ela também tinha mestrado incompleto, que foi interrompido em dezembro de 2017, no programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, sendo a primeira colocada na seleção de 2016. Em suas redes sociais, ela se definia como apaixonada por música e por dança de salão. Então, também estamos falando aqui de uma mulher muito forte, que estudou muito, também tinha um currículo recheado e as duas estavam construindo suas carreiras brilhantemente. E a Laíse, a raiva dele, pelo que eu entendi, era porque ela fazia parte ali do departamento de gestão de pessoas. Então, possivelmente, algumas das decisões de troca de departamento pode ter passado por ela. Bom, quando a notícia da morte da Lani e da Laíse se espalhou, colegas relataram que o retorno dele ao trabalho foi visto desde o início como uma decisão precipitada. A cantora Elisa Maia, que é amiga da Lani, postou nas suas redes sociais questionando quem autorizou a volta dele, quem assinou o seu laudo psiquiátrico. Ela escreveu o seguinte: por que ele voltou ao trabalho? Onde está o nome do psiquiatra que liberou esse retorno? E realmente, essa é uma questão muito importante. Se ele passou por um psiquiatra, por que que não foi detectado os problemas que esse homem tinha? A irmã da Lani, a Aline, também está muito indignada e com razão, e ela afirma com todas as letras que a direção do Cefet não levou a sério as queixas e também não reconheceu o risco deste funcionário ali na instituição. Com isso, permitiu a entrada de um homem perigoso, armado, dentro do Cefet. Segundo ela, outras funcionárias saíram do colégio assim que perceberam que ele estava presente naquele dia. Talvez tenham percebido algo de estranho nele. E isso diz muita coisa sobre este homem. O medo era coletivo. Bom, depois do crime, o Cefet decretou luto oficial de 5 dias e o MEC e também o Ministério de Gestão anunciaram uma força-tarefa para apoio psicológico. Mas essas ações, por mais que sejam necessárias, não apagam as perguntas que pairam sobre a instituição. Porque como foi permitido que alguém com histórico agressivo retornasse ao trabalho? Como foi permitido que ele lidasse diretamente com alunos, mesmo com tantas mulheres relatando medo? E foi basicamente uma tragédia anunciada que não foi evitada. E essas perguntas que ficam no ar, a irmã da Lani está exigindo respostas. E a questão aqui não só é o que aconteceu, mas por que aconteceu. Quando nós olhamos a longa sequência de avisos ignorados, nós percebemos que este crime não foi apenas um ato de violência, foi o resultado de uma escalada de violência contra as mulheres que trabalhavam na instituição. Depois do crime, vários relatos de dentro do Cefet começaram a aparecer. As testemunhas contaram à polícia todos esses comportamentos problemáticos por parte do João. E se esse homem tinha problemas com mulheres, ele estava basicamente na profissão errada. Ele jamais poderia trabalhar em um ambiente acadêmico, onde tem tantas professoras, diretoras, coordenadoras, alunas. E tudo isso era de conhecimento geral. Era algo comentado, era algo percebido no comportamento dele. Então, basicamente, ele estava no local completamente errado. Ele jamais poderia estar em uma instituição de ensino com todos esses comportamentos. E o comportamento dele afetou principalmente a Lani. E apesar do medo, ela continuou trabalhando, ela continuou estudando, se especializando, vivendo a sua vida. Inclusive, ela queria uma vaga como professora universitária e por isso ela estava concluindo a sua segunda graduação em letras. O seu TCC, inclusive, seria apresentado justamente naquela semana. Ela havia terminado no dia anterior à sua morte. E a última frase enviada à sua irmã foi: "Te amo, terminei o TCC". Bom, as duas foram sepultadas no fim de semana, a Alane no cemitério Jardim da Saudade em Paciência e a Laíse no São João Batista em Botafogo.
Foram 2 enterros que ocorreram, né, em paralelo, carregando não apenas esse sentimento de luto, mas também de muita revolta. 2 mulheres extremamente novas que tinham toda uma carreira pela frente, toda uma vida pela frente que foi interrompida por um ato extremamente covarde deste homem. E a irmã da Lani, a Aline, está sendo uma das vozes mais firmes após a tragédia. Ela deixou claro que não aceita a narrativa de que esse foi um caso imprevisível, porque não foi. Esse crime poderia sim ter sido evitado. E claro que agora as famílias querem respostas, querem entender como a instituição permitiu a entrada, o retorno deste homem ao trabalho. Será que não tinha outra medida a ser tomada contra ele, mesmo diante de tantos sinais de alerta? A Aline também já informou que pretende se reunir com a diretoria do Cefet, acompanhada de um advogado, e ela quer saber exatamente como se deu o processo de autorização do retorno do João e como foi o acompanhamento dele durante o período de afastamento. Muitas pessoas hoje apontam que o Cefet falhou e falhou de uma forma muito grave ao permitir o retorno deste homem à instituição de ensino, porque não só a vida da Alane e a vida da Laísa foram colocadas em risco, mas também de todos os alunos, adolescentes e outros funcionários que estavam ali. A Aline afirma que a direção não se importou com as vidas que estavam dentro do Cefet. E inclusive, conforme eu falei, a tragédia poderia ter sido ainda maior, porque o João carregava mais de 50 munições na mochila. Então sabe-se lá o que ele pretendia fazer naquele dia, mas acabou desistindo de repente e acabou tirando a própria vida. Pode ser. Ele poderia ter matado muito mais pessoas naquele dia. Bom, no dia do crime, o Cefet divulgou uma nota lamentando profundamente a tragédia e decretando 5 dias de luto. Depois disso, foi anunciada uma força-tarefa para oferecer acolhimento aos servidores e aos alunos. Essas medidas são importantes, mas todas elas apenas depois que a tragédia já havia sido consumada. Bom, a Alane e a Laíse tinham suas vidas, tinham suas histórias, seus projetos, suas carreiras brilhantes e tinham uma vida inteira pela frente. Mas, infelizmente, suas vidas foram interrompidas de forma muito brutal e muito covarde. Se talvez existisse rigor na reavaliação do João, se existisse também limitação para a entrada de armas em instituições de ensino, e também se a palavra de todas as mulheres que se sentiram ameaçadas por ele tivessem sido levadas mais a sério, eu não estaria aqui contando essa história para vocês de 2 mortes ocorrendo dentro de uma instituição de ensino. Uma história extremamente triste e brutal. Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam deste caso, se vocês estavam sabendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.